Leitura nas questões de furto, essas coisas, a gente vai perceber que existe um fato aí interessante. A pessoa não fica abrindo todos os carros, né? Ela não faz isso para levar um carro. Ela não fica vendo se algum carro está aberto, né? Se ela tem o objetivo de um carro, ela vai naquele carro e por algum motivo, de alguma forma, né? Então, a gente fecha por excesso de zelo, mas é bom fechar, né? É bom fechar. Muito bem. Vamos falar de fortalecimento da fé. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos ver se a gente chega num consenso. A ideia é essa, basicamente é essa, não é? Então precisamos conhecer, precisamos entender, precisamos estudar, porque tudo é construção. Na verdade nós estamos aqui para construir. Viemos para essa terra, tem uma musiquinha bonitinha que fala assim: viemos para a terra agora, viemos aprender o bem, sabemos que a era é nova, que a vida renova também. Então nós precisamos sempre renovar. Eu acho que a única coisa que a gente pode deixar de renovar é o time que a gente torce, sabe? A gente pode desencarnar com ele mesmo, né? Se for o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, pode desencarnar, isso não tem problema. É uma brincadeira isso aí, tá certo? A gente não vai levar isso a sério. Mas uma coisa que a gente precisa levar a sério: o que é que viemos fazer na Terra? Qual é o nosso objetivo aqui? Para que nós estamos aqui? E para onde que nós vamos? Isso é importante a gente saber, porque se a gente está aqui ainda vacilando, pensando assim, esse negócio de reencarnação, de vida pós-morte, de a lei de ação e reação, essa história do Kardec, esses 1857, esse livro dos espíritos, essas coisas aí, não sei, estou em dúvida. Aí a gente está vacilando, né? Vacilando na nossa fé. Porque por trás disso tem um monte de coisas que acontecem com a gente que muitas vezes a gente não está ligado para perceber. Quantas vezes a gente foi, diríamos assim, socorrido de uma forma escandalosa? Quantas vezes isso já aconteceu? Olha, vamos pegar esse episódio triste que aconteceu aí no interior de São Paulo, com aquele avião. Então tinha um grupo de 10 médicos que resolveu ir no outro dia. Um grupo de não sei quantas pessoas que erraram o lugar que tinham que entrar para pegar o avião, perderam o avião. Olha só. Parece que teve um pai que falou para a filha: filha, não estou gostando que você vai embora hoje, melhor você ficar, deixa para você ir outro dia. E ela ficou. Olha só. Isso é uma ajuda espiritual escandalosa que nós precisamos entender que existe alguma coisa aí que precisa ser entendida, não é? Precisa ser explicada, não é? Por aí a gente vai chegando no seguinte: não existe sorte nem azar. Olha uma coisa que a gente tem que começar a combater. A gente começa a criar essa superstição na nossa cabeça, essa ideia infeliz, acreditando que tem sorte ou azar. E que as coisas acontecem assim, é sorte sua, azar seu, sei lá o que é seu. E a gente embarca nesse negócio e fica acreditando: se eu não tivesse ido em tal lugar, se eu não tivesse encontrado tal pessoa, se eu tivesse fechado a porta, se eu tivesse... As coisas teriam acontecido diferente. A gente tem essa ideia, né? A gente tem essa ilusão de que a gente muitas vezes pode, diríamos assim, modificar algumas coisas que não podem ser modificadas. Então, um problema de saúde grave, vem aí um linfoma, um ataque do miocárdio, uma coisa assim, mas se eu tivesse comido só alface a vida inteira, talvez não tivesse, né? Será que teria sido diferente? Tem gente que come alface o dia inteiro e teve problema e foi embora rápido. No entanto, tem gente que come carne todos os dias, está com 97 anos, 100 anos, 89, 87. Mas e aí? Mas por que é diferente? Não sei, cada um tem um compromisso, cada corpo tem uma química. Não dá para dizer que todos os corpos têm a mesma química, não é mesmo? Não dá para dizer isso. Tem gente que bebe água e engorda. E o outro come tudo que ele quer e emagrece. Não é uma química diferente que cada um tem? Mas nós temos uma direção maior, não é mesmo? Temos alguma coisa que está muito acima da gente, que a gente precisa começar a entender que essas coisas funcionam e existem, não é? Quando nós falamos dessa ajuda espiritual escandalosa que todos nós temos, e já temos um exemplo disso, não é? Um dia que você foi fazer alguma coisa e deu super certo e aconteceu e foi muito bom. Um dia que deu tudo errado, mas depois deu tudo certo. Essas coisas, todo mundo tem uma historinha dessa. Todo mundo tem, o que viu alguém, o que aconteceu com ele.
A gente que já tem um cabelinho branco, já passamos bastante estrada desse caminho, a gente pode relacionar um monte de coisinhas assim, entrei por uma via tortuosa e, nossa, o carro quebrou no meio da estrada, não tinha ninguém, daqui a pouco apareceu um cavalo, um homem com um cavalo lá no meio do nada, apareceu um homem com um cavalo lá sabe, umas coisas assim, aconteceu um acidente, passando uma ambulância lá naquela mesma hora, 5 minutos depois a ambulância passou. Estava quase com um problema de um furto, de um roubo, de um assalto, e de repente passou uma polícia e assustou tudo e dissolveu tudo, não aconteceu nada. A gente foi no médico com uma ideia e chegou lá, o médico falou, não, isso aí é outra coisa, não tem nada disso que você está pensando, né? E às vezes não era nada que a gente estava pensando, estava acontecendo alguma coisa muito pior, também acontece isso, né? Ao contrário, né? O André Luiz tem casos interessantes, olha que interessante, tem um caso de uma senhora que não podia ir embora naquela hora, ela tinha que esperar mais um pouco, porque tinha algumas coisas para resolver. Eles deram uma sobrevida para ela, vocês acreditam num negócio desse? Deram uma sobrevida para ela, acho que de alguns anos, 1 ou 2 anos, se eu não me engano, porque ela tinha alguma coisa que as peças do xadrez precisavam ser acertadas. Mas aí tem um outro detalhe, ela também tinha merecimento, né? Aí tem esse detalhe, né? Quando a gente não tem merecimento, e aí vem um outro problema, né? Quando a gente tem merecimento, tem aquela máxima à toa, né? Dos ateus, a máxima à toa, dizendo que o universo conspira a nosso favor. Isso é uma máxima de ateu, sabe? Ateu, assim, que é o universo. Dá a impressão que houve um Big Bang e aí explodiu tudo. E a mesma coisa de você pegar um saco de 50 quilos, que nem de cimento, assim, e jogar e aí formar um dicionário com as letras, tudo com o significado direitinho. Umas coisas assim que as pessoas imaginam, né? Não tem o menor sentido, né? Como é que vai pegar um saco de letra e formar um dicionário, jogar assim no ar e ele forma lá um dicionário explicando tudo, todas as letrinhas direitinho, ponto, vírgula, né? Tudo certinho. Como é que poderia ser isso, não é? Então, por aí a gente já vê que tem alguma coisa que é muito maior. Equilíbrio da Terra, equilíbrio da Terra. Meu Deus do céu, se tivesse 5 centímetros para frente ou para trás, ou como morreríamos congelados, ou morreríamos queimados. Veja, eixo imaginário. A ciência é obrigada a reconhecer o eixo imaginário. Mas não é uma imaginação? Mas tem que reconhecer que é um eixo imaginário. Veja só, o equilíbrio da Terra girando, olha, 1.600 km por hora, e a gente está aqui pensando, meu Deus, tem dia que não passa de jeito nenhum, não é? E ela está girando fortemente, rapidamente. Então, essas coisas, você pensa, meu Deus. Aí você vai lá e planta a mandioquinha, e depois você colhe o quê? Todo mundo tem essa certeza, né? Tem ou não tem? Mas que interessante, né? Aí tem umas certezas assim, né? Vai plantar batata, tem gente que manda a gente plantar batata, aí a gente vai plantar batata, o que acontece? A gente vai colher batata, não é mesmo? Tá vendo? Nos 2 sentidos, né? Vai colher batata. Tem algumas coisas que ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Podia entrar um gene lá, uma formiga passou por lá e deixou um pólen, né? Sei lá, uma abelha deixou cair um pólen lá na plantação de batata e virou uma flor de batata, sei lá, o que virou aquilo. E, no entanto, você planta feijão, planta arroz, planta soja, né? Essas coisas, e dá exatamente aquilo que você plantou. Olha que interessante. Você dispara um processo de fecundidade, disparou o processo sozinho, ninguém pode ir lá e falar, não, tem que parar. Dá um grito na barriga da mulher e fala, para agora, pode parar com esse negócio aí. Não dá para parar, disparou o processo, acabou. Ele vai chegar até o final. Não vamos arrancar antes. Bom, aí a responsabilidade é sua, né? Então, vejam, a gente já entende algumas coisas, né? Que você chega em casa e, olha, nas coisas dos homens, né? Você aperta a tomadinha lá, o que você espera que aconteça, né? Não espera que acenda a luz? Não é? Quando não acende, você fala, o que está acontecendo? Não é? A gente já fica estranhando quando não acende a luz, olha que coisa que é interessante, não é mesmo? Uma coisa...
Aí você pega o avião, por exemplo, você vai lá e fala, por favor, eu gostaria do seu nome, RG, quero o seu documento de formação de pilotos, quero saber quantas horas de voo o senhor tem, eu quero saber se o senhor teve algum problema de aterrissagem, teve algum problema de decolagem, eu quero saber todos os detalhes da sua vida, senão eu não vou pegar esse avião. Aí você dá o sinal para um ônibus na rua e fala, ô, você é motorista? Há quanto tempo? Você é profissional? Você trabalhou em qual empresa? A gente pergunta isso para o motorista. A gente pega uma carona com um colega, ele fala, eu estou de carro. Aí você fala, você tem carteira de habilitação? Há quanto tempo? Você já bateu o carro alguma vez? Você teve algum... Quando você tira o carro da garagem, você já raspou o carro na garagem? Alguma coisa aconteceu? Ele simplesmente entra no carro. Não é mesmo? Os jovenzinhos não estão lá nas festas lá, e aí o amigo fala, pode ir no meu carro. E todo mundo vai. Na maioria das vezes o bandido chega bem, né? Mesmo daquele jeito. Então vejam quanta coisa a gente já acredita fortemente, piamente. Agora quando pensar assim, isso eu não posso aceitar. Não. Vida após morte, de jeito nenhum. Reencarnação, de jeito nenhum. Mas espera um pouco. Todo mundo fala que a gente vai para algum lugar. Você vai para o céu. Ou vai para onde? Vocês que estão falando, não sou eu, hein? São vocês. Todas as religiões falam isso. Então alguma coisa acontece depois que a gente morre. Porque como é que vai com o osso tudo quebrado, o corpinho todo disforme, todo atrapalhado? Como é que vai para um lugar desse jeito? Quando a pessoa desencarna numa condição física boa, mas e às vezes quando é acidente, essas coisas. Imagine como que ficou aquelas pessoas, infelizmente, daquele avião. Imagine. Não é? Pessoas que sumiram no meio do mar. Aí o Titanic, outro dia eu vi uma reportagem dizendo que eles não conseguem achar nada do Titanic. Nenhuma pessoa lá. Nada, nem osso, nem nada. Deve ter dissolvido com a água do mar, os peixinhos já devem ter dado um fim. E essas pessoas como é que ficam? E se a pessoa acreditar na tal justiça que vai ter, né, no julgamento final, como é que fica? Vai renascer da onde? Do meio do mar? Vai sair lá do meio do mar? O povo do Titanic, vai acontecer o que com eles? Vai sair lá de todo mundo lá de dentro do mar e vai para o julgamento final. Não é? Veja, tem umas coisas, né, que tudo bem, a pessoa acredita nisso, ótimo, maravilha, acredita em alguma coisa. Mas a gente tem tanto vacilo em tanta coisa. A primeira coisa que a gente pensa em tudo, não vai dar certo. Vai na entrevista do emprego, você já sai de casa pensando nisso. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você fala o mantra de pelo menos 50 vezes antes de chegar lá, você pensou pelo menos 50 vezes que não vai dar certo. A gente pensa isso, já sai daqui pensando, né, de casa pensando. Aí de repente o ônibus não passa, você fala, eu não falei que não ia dar certo. Aí você chega lá, tem 50 pessoas na sua frente, ele falou, tinha certeza que não ia dar certo. Aí a mulher fala assim, a gente entra em contato, porque sempre tem esse chavão aí, não tem? Faz muitos anos que eu não procuro emprego, mas parece que tem isso aí. Você vai lá e a pessoa, a gente entra em contato, né? Você fala, eu tinha certeza que não ia dar certo, a gente não pensa assim. Não é assim que a gente pensa? Meu Deus do céu. Aí você vai consertar, fazer um bolo. Vamos mexer com as mulheres agora, fazer um bolo que você aprendeu. Não vamos falar que foi pela internet, porque a internet tem a foto, tem um vídeo lá, e o bolo cresce bonito e tal, tem os ingredientes, você volta e para e volta, mas alguém deu uma receita para você. Por exemplo, você pensa levar essa sobremesa na festa de Natal. Olha a nossa fé como é que forte, né? Nunca fez aquilo, vai fazer naquele dia, né? Olha como nós temos uma fé forte, né? Olha só. Na festa de Natal, a gelatina colorida, vai fazer uma gelatina colorida, é facinho de fazer a gelatina colorida, né? Até os homens sabem fazer, né?
Mas eu não sei, pôs mais de água, pôs mais água fria do que quente, põe na geladeira, não esperou tanto que precisava para fazer os cubinhos, não sei, deu certo. A gente nunca pensa que vai dar certo, né? Tem essa ideia, né? Essa coisa. Vai fazer a prova. Vai fazer a prova. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo, né? E aí, como é que a gente quer que dê certo? Então a gente não confia, não é mesmo? Está com um probleminha de saúde, por exemplo, e você não tem um plano de saúde. Eu não tenho, ninguém na minha casa tem, porque se tivesse que ter 6 pessoas plano de saúde na minha casa, eu não sei, a gente escolhe, ou a gente come, se alimenta, ou tem um plano de saúde, né? Porque tem 2 com 60, um com 57, aí tem um de 30, um de 22. Já pensou? Aí você pensa assim, tem uma dorzinha aqui do lado, mas eu nem tenho plano de saúde, meu Deus do céu, como é que eu vou lá no posto de saúde? Não vai dar certo, nada vai dar certo, né? E aí quando você menos espera, você vai lá, parece que tem um negócio assim, que faz assim, roda de um jeito, né? Tem que passar pelo clínico geral, para depois encaminhar para o especialista, não é assim? Aí o clínico geral dá uma olhadinha, ele já diagnostica ali, porque ele tem uma experiência sem tamanho, atende 50 pessoas por dia. Ele sabe todas as dores, as viroses, ele sabe tudo, conhece tudo. Ele manda para o especialista por humildade. Não, vai para o especialista, vai ver o coração. Estou vendo aqui que a sua pressão, mas é melhor você falar com ele, fala com ele que é melhor, né? Então a gente pensa sempre que vai dar problema, sabe? Que não vai dar certo. Vai para a cirurgia. A gente vai confiante, estou tranquilão. Vou para a cirurgia, estou tranquilo, deito na caminha lá, fecho o olho e acabou. Depois eu só vou acordar na hora da recuperação. A gente manda fazer uma tatuagem assim, a cirurgia é no estômago, não é para amputar a perna, porque tem medo, né, de acontecer. Olha a fé que a gente tem. Vocês já ouviram falar essas coisas aí, de coisa errada que fizeram, né? Já. Mas aí você imagina, se ele tivesse que amputar sua perna, você acha que isso não seria alguma coisa que tem lá em cima, algum compromisso? Você acha que os nossos amigos e os nossos acompanhantes não teriam intervido? Vocês não acham que teriam? Alguma coisa teria acontecido, né? Alguma coisa teria acontecido. Aí você vai para a cirurgia, acaba a força do hospital. Desmarca a cirurgia, você não faz. Aí depois vai marcar de novo, falaram que era para fazer cirurgia, de jeito nenhum, não precisa de cirurgia. Já não aconteceu isso quantas vezes com as pessoas? Não é mesmo? Não é? Então a gente pode, nas mínimas coisas, aceitar mais que primeiro nós somos filhos de Deus. Mas não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi Jesus. Ele começa assim, Pai Nosso. É Pai de todo mundo, até dele. Não é? Começa daí. Somos filhos de Deus. Pronto, acabou, filho de Deus. Que ele não criou nada mais, nada menos do que tudo o que existe no universo. Olha o livro dos Espíritos falando, gritando para a gente. Inteligência suprema, a maior que existe, não existe maior. Causa primeira de todas as coisas. Olha só. Primeira causa de tudo, não tem nada antes dele, tudo é depois dele. Maior inteligência que criou tudo o que existe no universo. Aí eu fico pensando com vocês assim, aí você comprou um carro novo, deu certo, comprou um carro novo e ele apresentou um problema. Aí você leva na Volkswagen, vocês acham que a Volkswagen não sabe qual é o problema? O que vocês acham? Claro que ela sabe, né? Muitas vezes ela não vai querer arrumar, porque sabe que pisou na bola, né? Comprou umas peças aí mais barato e aí ela vai falar que vai ter que fazer uma perícia, que vai levar 6 meses, e aí desiste, você desiste, compra a peça e resolve você mesmo para se livrar do problema, né? Mas você acha que ela não consegue resolver o problema que o carro que ela mesma criou? Aí você pega um relógio, hoje ninguém quase usa esses relógios, né? Só os ricão que usam relógio, aqueles relógios caros, né? Aí você leva no relojoeiro. Ainda existem alguns relojoeiros, ainda alguns, né? Existem aí alguns.
Aí ele abre aquele relógio, aquele mecanismo todinho. Tem um cabelinho lá que está fora do lugar, um cabelinho de não sei o que lá. Arruma o cabelinho. Olha só. O relojoeiro sabe como consertar um relógio. A gente não sabe, né? A gente tenta pegar uma marreta lá com um martelo para abrir ele, alguma coisa assim, né? Mas ele tem lá um jeitinho, né? Uma chavinha que abre direitinho, né? Vai trocar pilha, ele sabe trocar direitinho, abre a tampinha, tudo certinho, né? Então vejam, essas coisas menores, vejam só. Sabem como? Nós sabemos como resolver. Agora a gente pode imaginar que nós estamos perdidos aqui na Terra, sem eira nem beira. Sabe de onde veio essa expressão, sem eira nem beira? A Marquesa de Santos tinha uma casa ali no pátio do colégio. E naquele tempo, ao pessoal que não tinha uma casa com varanda, com sacada, eram as pessoas que não tinham nem eira nem beira. Aí a Marquesa de Santos mandou fazer uma sacada, que tem acho que 5 centímetros assim, né? Mas tem uma sacada para ela não ser confundida com uma pessoa sem eira nem beira, né? Vocês acham que a gente está solto aqui na Terra assim, sabe? Não tem ninguém que conhece a nossa ficha, sabe do nosso passado, sabe tudo do nosso passado. Ah, vamos puxar aí, sei lá, a ficha dele, a ficha criminal dele. Nessa encarnação até que tá bom, né? Um saquinho de supermercado, uns doces abertos no mercado, essa ficha até que tá bom, né? Mas e a ficha do passado? Claro que eles conhecem a nossa ficha completa, sabem de tudo. Olha, ele vai ter que viver um drama agora. Eles sabem que nós vamos ter que viver o drama. Sabe ou não sabe? Graças a Deus que a gente não sabe quando é, né? Porque aí quando chega a hora a gente não sabe mesmo. Já pensou se eu soubesse que daqui a 2 dias, 14 horas e 50 segundos, já pensaram? Como é que ia ser a vida da gente, né? Turbulenta, né? Ah, daqui a 2 dias vai viver uma prova terrível, uma prova difícil. Ah, daqui uma semana vai se livrar de um problema que já está carregando há 200 anos, 500 anos. Já pensou se a gente soubesse? Mas eles sabem. Então eu não sei por que a gente tem tanto medo das... Olha, tem uma frasezinha lá em João que ele diz assim: nada temas daquilo que hás de sofrer. Olha só. Vamos voltar lá para o tempo de Jesus, primeiro século, ano 30, ano 50, ano 100, ano 150. Imagine. Chega a polícia, ela leva você embora, toma todas suas coisas. Imagina só. Só porque você faz prece, ouve sobre Jesus, gosta de seguir o Cristo. Só por isso. Imagine só. A fé que essas pessoas têm que ter. Não é? Ao acreditar, que não é um acreditar meio morno que a gente tem aqui hoje, né? Hoje a gente acredita de forma morna, né? Tá bom. Mas naquele tempo era assim, era risco de vida. Pegava a família, tudo a sua. Tomava a tua família, os romanos faziam isso. Levava embora, punha lá para as feras. Imagine a fé dessas pessoas, o entendimento. E olha, nós estamos falando de 2000 anos. Eram ou não eram espíritos preparados? Claro que eram, né? E a gente passou por tudo isso. É provável que a gente estivesse lá na arena, né? Daquilo, assistindo lá as feras indo atacando lá os cristãos, né? É provável que a gente estivesse assistindo, né? Mas hoje, com tudo que a gente já sabe, com todo o conhecimento que a gente já tem, o André Luiz fala de 5 minutos. Você tem 5 minutos de evangelho? Tem. Então você já está preparado para a vida. Por quê? Porque, sabe, a gente não pode imaginar outra coisa senão aquela de que nós temos uma retaguarda. Existem seres e pessoas, espíritos, que sabem da nossa vida, conhecem a nossa trajetória. E que nós vamos viver exatamente aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós merecemos. Isso é forte, né? Nossa, Mãe do céu, você está vivendo o que você merece, mas será que eu só mereço isso? Não é? É isso que eu preciso? É isso que a gente precisa. Ah, pessoa difícil, precisamos dela junto da gente, por algum motivo. Então, devagar a gente vai entendendo que é muito melhor para a gente
Confiar. Muito mais fácil. Tem um problema ali na frente, costuma ter, não é? As pessoas gostam de prevenir muita gente. Golpes, a internet, todo dia alguém fala alguma coisa. Olha, estão dando um golpe aí, eles pegam o número do seu telefone, dá um nó em pingo d'água, põe a sua fotografia, tira e põe batom em você, põe bigode, fala que você... E aí todo mundo fica, ai meu Deus do céu. Aí vem Jesus e fala assim pra gente, olha o que Jesus fala pra gente, que interessante. As ovelhas não caem em armadilha de lobo. Sabe quem cai em armadilha de lobo? Quem? Quem que cai em armadilha de lobo? Os próprios lobos. Então, se a gente caiu numa armadilha de lobo, é provável que a gente tenha alguma ligação com os lobos, né? É provável. Porque se a gente fosse ovelha, a gente não cairia. Hoje em dia não tem tantas formas aí que o pessoal usa de todos os jeitos eletrônicos, digitais e tudo aí para formar armadilhas aí, para tomar o dinheiro das pessoas, para aprontar, para fazer e acontecer. Então a gente precisa pensar, se eu cair em armadilha de lobo, opa, tem algum lugar que eu preciso corrigir, tem alguma coisa que precisa mudar, tem algum comportamento que precisa melhorar, a gente tem que saber disso, não é? Porque se fosse para todo mundo cair, não foi avisado, não foi avisado, poxa vida, né? Não foi avisado. Será que funciona assim? Será que funciona assim? E as pessoas que não foram avisadas e simplesmente nada acontece? Uma vez eu vi um relato de uma senhorinha que estava dizendo que recebeu um telefonema à noite, madrugada, e dizia que o filho estava gritando muito, dizendo que ele estava lá vivendo um drama. E aí ela pensou assim, falou, reza meu filho, reza, mas eles vão me matar, reza meu filho, reza que é bom. Olha o que ela falou. O homem não teve condição de continuar com a conversa, porque ela mandava o filho rezar. Quer dizer, nem era o filho, né? Já pensaram? Ai, Deus te abençoe, ora que você vai se sentir melhor. Mas eles vão me prender, vão me jogar no meio do mato e vão me matar. Ora, meu filho, ora. Diante de Jesus isso não é nada. Será que a gente tem coragem de falar isso? Numa hora dessa? Que a gente não sabe, né? A gente fica apavorado, desesperado. Controle emocional. Olha o que está associado com a fé. Controle emocional. Foi embora, né? Foi embora. Vamos ficar de luto por 20, 30, 50, 100 anos? Será? Cadê o controle emocional? Cadê a confiança? Cadê o entendimento? Cadê o conhecimento? Mas nós somos imortais. Os espíritos nos visitam muito mais do que a gente imagina. O Chico tem mais de 150 livros de pessoas que visitaram a família. Espíritos que perderam, foram embora e a família ficou saudosa. Falou. Sabe aquela hora que você estava lá na cozinha fazendo o almoço, eu estava com você lá sentado te olhando, chorando pelos cantos. Para que isso? Eu precisei vir embora porque tinha uma razão disso acontecer. Olha, nenhum deles, a gente já leu mais de 600 programas na rádio, mais de 600 mensagens na rádio, nenhum deles disse que tinha vindo embora por conta de uma sorte, um azar, ou antes da hora, ou não era para ter acontecido. Nenhum deles. Tem um caso curioso. Um moço aborrecido com a noiva, vai para a casa dela, desfere diversos projetos contra ela e depois contra ele. Aí ela fala, por que vocês estão tão aborrecidas com ele? Hoje eu aprendi um pouquinho de enfermagem para ajudar ele. Ele estava doente. Olha só. Quando ela está lá, na vida verdadeira, né? Olha a lucidez. E a gente aqui, né? Casos assim curiosíssimos que acontecem, não é? Rapazes, moças. Esses dias nós lemos uma carta aqui de São Paulo, da década de 80, se eu não me engano. Um moço tinha um carro e estava na Avenida do Estado e começou a chover, e aí passou um ônibus
mexeu com a água levou o carro dele no meio do Tamanduateí. Hoje tem lá uma parte que segura, né? Mas acho que na década de 80 tinha talvez um murinho pequenininho, o carro passou para o meio do rio e afundou. E a família ficou totalmente transtornada. Por que está culpando o ônibus, a chuva, essas coisas? Você acha que a gente não precisava dessa prova? Todo mundo precisava dessa prova. Tanto é que a gente estava em 3 ou 4 no carro e 2 se salvaram. A gente não conseguiu sair do carro, mas os outros 2 saíram. Então vejam como as coisas têm que acontecer, precisam acontecer. Fazem parte da lei. E nós precisamos entender que nós precisamos controle, fortemente, controlar-se, aprender a controlar-se. Isso faz parte da fé. Aquela fé robusta, não é? Que, vem uma notícia terrível. Está tudo certo, está confiante. Isso vai passar, vai melhorar, tenho certeza disso. E vai, né? Tem uma frasezinha bonitinha, popular, que diz assim: não existe mal que dure para... sempre. Não tem uma frasezinha que fala isso? Que não existe mal que dure para sempre, né? E a gente aí está se acabando, descabelando, ai meu Deus do céu, né? Desequilibrado. E nós precisamos encontrar um equilíbrio, ajudar o nosso equilíbrio, controlar-se emocionalmente e acreditar de que as coisas para a criação são todas absolutamente corretas e perfeitas. Quando a gente conseguir entender isso, a gente vai saber que as experiências que a gente vai passar, boas ou ruins, fazem parte do nosso aprendizado, que nós estamos aqui para crescer, para se desenvolver, para sermos fortes, não é? Já pensou? A gente tem uma proteção tão grande com os nossos filhos, porque a gente não quer que nenhum mal aconteça com eles, não é assim que a gente pensa? Eu também tenho um monte lá, filho, né? Tem um montão deles lá. E pensa isso, né? Só que assim, será que dá para manter eles numa bolha a vida inteira? Não vai ter uma hora que ele vai ter que enfrentar a vida? Não vai ter uma hora? Eu me lembro dos meus filhos, quando eram pequenos, que queriam ir para a escola sozinhos. Papai não está nem aí, se quiser ir pode ir, sossegadão, não quero nem saber. Só que eu ia atrás dos postes, atrás deles, olhando, né? A gente faz isso, não faz? Eu vou para a cidade sozinho de ônibus. Tá bom, pode ir, não quero nem saber, não estou nem aí. Aí você ia atrás dele, pegava o outro ônibus, né? Ia no encalço dele, né? Pelo menos a primeira, segunda vez a gente fazia isso, né? Então não dá para mantê-los. E eles precisam sair da bolha, eles precisam crescer, se desenvolver, não é? Já pensou a fé que tem aquele bichão lá? Eu acho que é a águia, um outro bicho que empurra o filhote lá de cima, não sei de onde, que ele tem que aprender a voar de qualquer jeito, né? Se ele não aprender a voar, ele vai se esborrachar lá no chão, né? Será que a gente tem coragem de fazer nossos filhos aprenderem assim, a voar? Será? Então, mas quando a gente confia, né? Pensa assim, o nosso filho também é filho de Deus. Ele tem compromisso com problemas graves? Será que a gente consegue evitar quando um espírito tem um compromisso forte, grave? Será que existem formas de proteção para esses compromissos fortes e graves? Será que existem? Não sei, talvez a gente possa no futuro saber, não é? Mas uma coisa a gente é certo saber. Andando na nossa linha, fazendo o que deve ser feito, cuidando da nossa parte, tenho certeza de que nós só vamos receber, como nós já dissemos, aquilo que precisamos ou aquilo que merecemos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não percam as esperanças, não percam a fé, viu? Na semana que vem, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês. Uma poesia? Nossa, ninguém costuma pedir a poesia, né? Numa hora dessa da palestra, o povo já está falando, meu Deus, quando é que esse camarada vai parar de falar? Ninguém aguenta mais, não é? Ainda quer uma poesia? Meu Deus do céu, que bom, né? Escuta, meu irmão, pelos caminhos da miséria terrestre há muitas dores. Muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores, de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso,
quando faças no mundo o bem preciso pelos que choram em desesperação. Todo o bem que plantares nesta vida, olha que coisa bonita isso. Todo o bem que plantares nesta vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Então é assim, só para finalizar mais um pouquinho, né? A prática do bem é o melhor antídoto do mal, o melhor. Por isso que na casa espírita a gente está sempre tentando arrumar um jeito de fazer o bem para alguém, porque é o melhor antídoto do mal. Então nós temos às vezes uma trajetória difícil, tortuosa, mas se a gente enveredar pelo caminho do bem, tudo vai ficando mais fácil. Nós vamos passar por isso tranquilamente. Muito obrigado pela atenção e um ótimo fim de semana. Muito obrigado. É isso aí. Eu trouxe aqui uns